Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professora Priscila, professora na área de linguagens, interpretação de texto, gramática, literatura. E hoje nós estamos aqui para analisarmos uma questão do Enem 2023, certo? O nosso foco vai ser interpretação de texto e gramática. Eis a questão. Por que é tão importante amamentar? O texto apresentado para a questão é este daí, né? Mistura linguagem verbal e linguagem não verbal, ok? Então, nós temos um texto apresentado em forma de pergunta e as respostas são dadas em tópicos. E diz assim: o bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra as diversas doenças como diarreia e infecções, principalmente respiratórias. Diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê e para o crescimento de dentes fortes e bonitos. E, por último, desenvolve a fala e uma boa respiração. Após apresentado o texto, atualmente fazemos a leitura primeiramente, né, do texto, para depois irmos para as questões. As questões são apresentadas para nós, certo? Então, o enunciado diz assim: essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa: letra A, divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. Letra B, apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebê. Letra C, defender o direito das mulheres de amamentar em público. Letra D, orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação. E letra E, informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. Bem, aparentemente não é um texto que exige muito, mas a gente tem que se atentar a algumas questões que são muito importantes em uma questão, em uma atividade como esta daí. A primeira coisa que a gente tem que observar é em relação aos gêneros textuais, né? Durante toda a nossa vida estudantil, a gente vê vários gêneros textuais. E um desses gêneros, né, é a campanha publicitária. E o enunciado, né, da questão que nós acabamos de ler, vamos colocar aqui de novo, ó. Olha lá, ó, esta campanha publicitária. Olha que interessante, né? Então, isso daí a gente já tem que ligar o nosso botãozinho de alerta, ok? Por quê? Porque quando a gente estuda um gênero textual, a gente já fez leitura desses gêneros, né, na escola, e quando ele é apresentado para nós numa prova, a gente já sabe as características que esse gênero traz. Características como público-alvo, estrutura e linguagem. É muito importante a gente analisar essas características, porque nós já fizemos atividades, fizemos leituras de vários gêneros, né? Fazemos HQ, jornalístico, enfim, né? Infográfico. E este texto que é apresentado para nós é uma campanha publicitária. O enunciado já diz isso. Então, a gente tem que voltar a nossa lembrança, a nossa memória do que nós estudamos em relação a esse gênero textual, certo? Qual que é o público-alvo de uma campanha publicitária? Qual que é a estrutura? Lembra que eu comentei no comecinho, quando nós abrimos a leitura, que o texto traz a combinação de linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? Qual que é o público-alvo? A quem é destinado esse texto? Isso aí tudo ajuda a gente a interpretar bem e a chegar na resposta correta da questão, certo? Outro aspecto que a gente tem que considerar, não menos importante, são as noções gramaticais. Muita gente fala, não cai gramática no Enem. Cai sim, gente, cai sim, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que observar, a estrutura de uma campanha publicitária, essa que foi apresentada para nós, apresenta verbos para nós no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? Né? São verbos
que terminam nas conjugações ar, er ou ir, primeira, segunda, terceira conjugação. Onde que a gente estuda isso, gente? Na gramática, certo? Essa questão também, a gente tem que se atentar para o vocabulário, né? Ele usa algumas palavras, visa benefícios, anticorpos, diarreia, obesidade, que às vezes muitas pessoas não estão acostumadas com essas palavras, com esse vocabulário no seu dia a dia. Por exemplo, algumas pessoas não sabem o que é diarreia, estão mais acostumadas a usar a expressão dor de barriga, né? Obesidade, tem gente que também não está acostumado, usa mais, uma pessoa gordinha, certo? Benefícios tem a ver com coisas boas, benéfico, ok? Visa, tem gente que não sabe o que é, né? E a gente tem que observar por quê? Porque tanto o texto quanto o enunciado do texto, da questão, perdão, traz para a gente essas palavras. Olha aqui, ó, nós temos anticorpos, certo? Temos obesidade, ok? Então, a gente tem que observar essas diarreia, essas palavras aqui no texto. E voltando para a pergunta, olha lá, o enunciado. Essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa. Se você não sabe o que é visar, né? Pronto, metade da questão já está comprometida. Se você não entendeu o que está perguntando, como que você vai raciocinar na resposta, certo? Então, quando fala essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa, qual que é a outra palavra que a gente pode substituir aí? O sinônimo, né? Objetiva, tem a função de, tem o propósito de, né? Então, a gente tem que se atentar bastante para a questão do vocabulário, que é uma questão que pega e muito, certo? Outra questão, pessoal, que a gente tem que observar bastante também é a questão da interpretação textual, ok? A interpretação textual ela é importante em todas as matérias. Como nós estamos analisando um gênero textual, que é campanha publicitária, o que nós temos que observar? Que o texto base traz uma pergunta, logo espera-se uma resposta. E ele apresenta essa resposta para nós em forma de tópicos, certo? Ele apresenta 4 tópicos ali, ok? Outra coisa que a gente tem que se atentar é classificar o gênero textual. A gente já classificou porque o enunciado já falou para nós, campanha publicitária. Quando você classifica ou encontra o gênero textual, você tem que observar as características desse gênero, certo? Aí você vai passar para as alternativas. O que você tem que fazer, gente? Delimita as alternativas por eliminatória. Pessoal, é importante demais a gente eliminar, sabe? Sempre tem alguma questão que você pode eliminar de cara, né? E isso aí aumenta a sua chance de acertar, ok? E volte sempre ao texto, tenha o texto como seu aliado. O texto, você não pode olhar para ele e falar, ai, que texto chato, nada disso. Volte ao texto, leia a questão, volta ao texto, leia o enunciado, volta ao texto, leia a alternativa, volta ao texto, ok? E muita atenção na escolha final, né? Se eu for perguntar para você, por exemplo, em quantas questões que você fica em dúvida no final, geralmente você vai me falar 2 questões, professora. É verdade. E geralmente a gente escolhe a certa ou a errada. Muitas pessoas escolhem a errada, né? Por quê? Porque faltou aquela tensãozinha final, faltou voltar no texto, faltou pegar de novo a pergunta, faltou ter essa malícia, né? De usar o texto como seu aliado, certo? Depois que você fez todo esse caminho, evite mudar a alternativa, tá? Se a escolha foi feita com base nos seus estudos e nos seus conhecimentos, então o que você tem que observar? Marque a questão que você escolheu e vida que segue, certo? Então vamos lá, vamos ver se tudo que nós falamos está ok, ok? Então, gênero textual, campanha publicitária, temos uma pergunta e uma resposta em forma de tópicos, ok? Temos linguagem verbal e linguagem não verbal. Temos algumas palavras que não são de uso comum, mas que a gente tem que entender no contexto,
ok? Agora a gente volta para a questão. Vamos ver se os nossos conhecimentos gramaticais, né, vão valer aqui. Então, nós já falamos primeiro do gênero textual, falamos do vocabulário, olha aqui outra palavrinha que a gente falou, ó, benefícios. Lembra que eu falei com vocês a respeito dos verbos no infinitivo? Observe as alternativas: divulgar, ar, primeira conjugação; apresentar, ar, primeira conjugação; defender, segunda conjugação; orientar e informar. Tá vendo? Então, os verbos estão no infinitivo. Daí, você já pode começar a trabalhar na questão da eliminatória, né? Vamos eliminar. Por exemplo, essa campanha publicitária, a intenção dela é divulgar? Pode ser. A intenção dela é apresentar? Pode ser. Defender? Essa campanha publicitária está defendendo alguma coisa? Opa, esse aqui eu já posso pensar em excluir. Orientar? A campanha publicitária está orientando, né? E informar? Informar também pode ser. Então, essas duas foi que eu fiquei mais ou menos em dúvida. Então, eu vou ler a questão toda. Defender o direito das mulheres de amamentar em público não fala nada sobre isso, né? Fala sobre a importância de amamentar, né? As mulheres têm o direito de amamentar em público? Tem, mas esse é o foco do texto? É o que visa a campanha? Não. Então, esse daqui a gente já elimina, ok? Vamos para aqui, ó. Orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação. Meu Deus, não tem essa orientação, né? Não tem o exercício para uma boa amamentação. O que a mãe tem que fazer com o seio, como que ela tem que preparar aquele peito, não tem nada disso, né? O que aparece que você poderia confundir é essa questão aqui, ó. É um ótimo exercício para quem? Para o desenvolvimento da face do bebê. Então, a mulher não é o foco nesse caso. Nesse caso, é o que a amamentação traz de benefício para o bebê, certo? Então, a gente também elimina. Aí, agora vamos para as outras que nós ficamos só com as primeiras palavras, né? Os verbos no infinitivo, que ficamos com um pouquinho de dúvida. Então, vamos lá. Informar sobre o aumento de anticorpos na mãe. Vamos voltar no texto. Olha o que o texto diz. O bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças. E ele cita algumas doenças, 2 ou 3 aqui, certo? Mas ele fala o aumento de anticorpos, ele fala sobre o aumento, ele fala, aumentou de X para Y? Não, né? Então, esse também não é o foco. Pode ser que os anticorpos aumentem, mas também não é na mãe que isso acontece, é no bebê, né? É no bebê, ok? Então, vamos continuar. Apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebês. Então, essa campanha visa apresentar tratamentos para infecções respiratórias? Não, o foco, o objetivo, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa palavra aqui, ó, para a gente não se confundir, né? O objetivo é apresentar tratamentos? Não. Então, sobrou a letra A, vamos só tirar as nossas dúvidas, ok? Divulgar um conjunto de benefícios, ou seja, divulgar 1, 2, 3, 4, 5 benefícios, ou seja, coisas boas que são proporcionadas pela amamentação, certo? Certo? Olha lá. Então, a pergunta é, por que é tão importante amamentar? A campanha publicitária apresenta 4 benefícios, 4 coisas boas, né, para as pessoas as mulheres que amamentam e para os bebês que recebem essa amamentação. Então, qual seria a nossa questão? Escolhida letra A, ok? Então, pessoal, é uma aula bem rápida, bem objetiva, né? A gente fez uma análise bem objetiva dessa questão e se a gente faz esse caminho, a gente consegue ter sucesso, ok? Então, tenha foco na interpretação textual, certo? Tenha foco nos gêneros textuais,
ok? E tenha foco nas noções gramaticais, tá? Essas três coisas, esses três fatores, né? Esses três conteúdos que a gente trabalha dentro de língua portuguesa são importantíssimos para que você obtenha resultado aí na sua prova do Enem. Ok, pessoal? Um abraço da professora Priscila para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!